Livro de Lucas, capítulo 7, verso 11. Glória a Deus. Lucas, capítulo 7, verso 11. Vai nos dizer assim a palavra do Senhor. E aconteceu pouco depois de ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo o Senhor, se moveu de íntima compaixão por ela e disse: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor e glorificaram a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia, por toda a terra circunvizinha. Amém? Pode se assentar. Glória a Deus, palavra bastante conhecida, mas que fala bastante em nossos corações. Filho esse de uma mulher dessa viúva, bastante comentada e falada em nosso meio. Viúva essa que outrora tinha sua família formada, tinha seu esposo, mas a escassez bateu a porta da sua casa, seu esposo não está mais com ela, ela vive o luto do seu esposo, a perca de alguém muito importante dentro da sua casa, o seu provedor, porque naquela época as mulheres não trabalhavam, mas sim os esposos eram o provedor da casa, e agora essa mulher vai vivenciar algo muito triste dentro da sua casa. Ela não tem mais o seu provedor, mas o texto nos diz que ela tem o seu filho ainda, mas a escassez mais uma vez vai bater na porta da sua casa e leva o seu único filho. Levou o seu esposo e agora seu filho. Imagine perder duas pessoas essenciais dentro da sua casa. E agora esta mulher está levando o seu único filho para ser sepultado. Ele será sepultado em uma outra cidade, porque Naim não tem cemitério. Naim é uma cidade pequena, cidade essa em que o povoado era tão pequeno que quando morria alguém, todos se juntavam em multidão e iriam ali no cortejo fúnebre, seguindo até uma outra cidade. E o texto nos diz que aquela mulher agora, ela levando o seu único filho ali, naquele caixão, no meio daquela multidão, e no meio daquela multidão existia vários tipos de pessoas, assim como eu e você andamos muitas das vezes com muitas pessoas, mas muitas pessoas não quer dizer que temos muitos amigos, muitas pessoas não quer dizer que temos um total apoio. Podemos andar com bastante multidão, mas se você disser para mim que tem 50% de apoio, eu vou acreditar, porque multidão não é sinônimo de que você está bem na situação. Multidão não é sinônimo de que pessoas irão te apoiar em tudo. Multidão não é sinônimo de que o céu está aprovando muitas coisas em sua vida. E aquela mulher era consciente disso. Estava ali acompanhando o cortejo fúnebre com a multidão, e no meio da multidão existiam aquelas mulheres carpinteiras que eram pagas para chorar em velórios. Mulher essa que existia uma grande multidão com ela, mas para chorar precisava pagar. Para sentir o sofrimento daquela mulher precisava pagar, porque existem pessoas, Rafael, que estão no nosso meio, mas não vão se compadecer do que estamos sentindo. Precisam ser pagas para sentir aquilo que a gente está sentindo. Mas nesta manhã o Senhor vai apresentar você amigos esse de verdade, que não chegarão até você por interesse, mas chegarão apresentadas pelo próprio Deus, e não vão se compadecer por comprar, mas vão se compadecer porque conhece a sua índole. E o cortejo ele segue. Enquanto o cortejo ele segue, Jesus está vindo das suas missões. Jesus ele vai para a Judéia, mas para ele ir para a Judéia ele precisa passar por Naim. E eu creio e
acredito muito que Ele não erra, nunca. E existem coisas que, a maioria das coisas é tudo com um propósito da parte do Senhor. E o Senhor passar pelaquela cidade era um propósito. E ali, quando a mulher estava na porta da cidade para sair com o seu único filho, no seu limite, porta, limite, chegou no limite da sua situação. E quando ela achou que o buraco que estava preparado iria descer o seu filho, Jesus, ele chega no limite daquela mulher e dá um basta. E quando Jesus, ele chega no nosso limite, ele confunde o adversário na terra por amor à minha vida e por amor à tua vida. Quando Jesus, ele chega no limite da nossa história, ele confunde a medicina humana por amor à minha vida e por amor à tua vida. E agora, a mulher que estava enlutada, triste, desesperada, quem chega diante dela no seu limite, na porta da cidade, entra no meio do cortejo fúnebre, porque para ele não existe protocolo, ele quebra protocolo, e ali ele chega diante da mulher e diz: não chores, não chores, porque eu entrei hoje no teu limite e te dou vitória. Não chore, porque aquele que está morto eu vou ressuscitar. Não chore, porque para a multidão acabou para você, mas quem está entrando hoje por esta cidade e te dando vitória sou eu. Não chore, não chore, não chore. O Senhor está entrando em limite de pessoas nesta manhã para dar vitória à tua vida, à tua casa, à tua família. Você não entrou aqui em vão, entrou aqui no seu limite, mas hoje quem entra para cumprir propósito na tua vida é Jesus de Nazaré, o homem das mãos furadas que está passando sobre este ambiente. Oh, Jesus. E ele chega diante da mulher, trata da mulher, porque para Deus tratar de algo que a gente precisa, Ele precisa tratar da gente primeiro, para a gente receber, né, Célia? Porque às vezes a gente não vai saber administrar o milagre a qual o Senhor está sendo preparado para a minha vida e para a tua vida, e Ele vai tratar de mim e de você primeiro, para depois você receber o milagre da parte do Senhor. Ele trata da mulher, e quando Ele trata da mulher, Ele traz estabilidade ao emocional daquela mulher. Te estabilizei, agora eu vou naquilo que tira o teu sono. Te curei, agora eu vou ali aonde aquilo que tirou a destabilização da tua alma. Curei as tuas emoções, agora eu vou tratar daquilo que causou tormento às suas emoções. Fica calmo, fica tranquilo, porque aquilo que tem tirado o teu sono, o Senhor, Ele vai agir, Ele vai entrar com provisão, mas primeiro Ele vai cuidar das suas emoções, primeiro Ele vai tratar da tua mente, do teu coração, para você receber e entender que quem fez isso não foi o homem, foi o Espírito Santo de Deus. Ele chega diante do menino esse que o coveiro já estava preparado para enterrar, menino esse que a multidão já estava chorando, morreu, não tem mais jeito, está atado, não tem mais solução. Jesus, ele chega diante do ouvido, porque é um mistério. O menino está todo envolto de atadura, mas os seus ouvidos estão abertos, e a pastora costuma dizer: abra os ouvidos, abra os olhos do moço. E é um mistério desse texto. Se você entender, se aprofundar em casa, você vai entender o que Deus ele tem para falar mais ainda com a sua vida. Jesus, ele chega diante do menino, diante dos ouvidos do menino, e fala: jovem, eu te digo, levanta-te. E quando Jesus ele dá a ordem, a natureza precisa dar o seu jeito. Ainda que os aparelhos estejam desligados, ainda que o médico já tenha assinado o óbito, não tem mais jeito, não tem mais solução, Jesus chega hoje, nesta manhã, e diz: eu te digo, levanta-te, receba a vida, receba a autoridade da parte do Senhor. Se levanta dessa apostasia, se levanta desse luto, dessa prova, dessa situação, porque tem milagre
que você entrou, você não vai sair. Porque hoje Deus pisa na tua cidade, na minha cidade.